Bom, a microbiologia é a ciência que estuda todos os micro-organismos, incluindo aí bactérias, fungos e vírus. Esses micro-organismos, eles coabitam, né, o planeta, eles, né, fazem parte do nosso próprio organismo. Na verdade, a gente possui mais bactérias no nosso corpo do que células. Então, eles são essenciais para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Portanto, isso coloca a microbiologia agrícola e do ambiente num cenário muito importante. Criado há 35 anos, o programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola e do Ambiente aqui da URGS tem um histórico de contribuições sociais e econômicas por meio da produção de pesquisa e da formação de recursos humanos. Para conhecer um pouco mais sobre a importância desse trabalho, a URGS TV visitou laboratórios nos campos Saúde e Vale, onde grande parte deste trabalho é realizado. Esse curso ele veio preencher um vazio que existia, que o professor João Rui Jardim Freire detectou, que até então, na microbiologia do país, predominava microbiologia médica. Então ele teve essa ideia de reunir um grupo de professores que também sentia esse mesmo problema, né? E criaram o curso em 89. O que sentia falta era profissionais na área, que não existiam, né? Nós temos o maior parque mundial de produção de inoculantes e não tínhamos pessoas habilitados a trabalhar com isso, né? Essa foi uma das coisas que moveu o professor Jardim. O PPG-MA começou com uma característica muito interessante, que ele foi um curso multidepartamental, multidisciplinar, e que não tinha um departamento mãe, assim, digamos, né? E isso é uma característica que se mantém até hoje. Quando nós iniciamos, o ICTA, o Instituto de Ciência e Tecnologia de Alimentos, era parceiro do programa, que incluía professores de várias unidades da URGS. A nossa parte era voltada mais para a microbiologia de alimentos. E aí nós começamos a incluir nas linhas de pesquisa do PPG-MA biocombustíveis, produção de enzimas, produção de biosurfactantes, com muitas aplicações. Considerando que o curso foi prospectado, vamos dizer assim, né, em 1989, eu entrei em 1992 e em 94 concluí o curso de mestrado aqui na Microbiologia Agrícola do Ambiente. Desde então, eu trabalho praticamente dentro da mesma área, com a parte de microbiologia industrial, que seria as linhas de pesquisa que envolve biodegradação, a biodeterioração e a biorremediação de resíduos petroquímicos, combustíveis, biocombustíveis. Nós trabalhamos aqui com leveduras. As leveduras são micro-organismos que têm um papel muito importante em termos biotecnológicos. Elas são utilizadas desde a fabricação de pão, cerveja, vinho, até a produção de biofármacos e biocombustíveis. Então, aqui no laboratório, nós trabalhamos com toda a parte molecular, melhorando leveduras para diferentes finalidades industriais. Eu trabalho numa área especificamente com vírus e um pouco com bioinformática, né? Então, a gente usa programas para transformar dados, né? Na verdade, dados biológicos, que armazenam uma grande quantidade de dados, que envolve, então, sequências de DNA, e o que eles convertem, né? Em quais proteínas essas sequências são convertidas e qual a ação dessas proteínas. E hoje nós temos banco de dados, né, que cada vez cresce mais esse volume de dados e é preciso transformar esses dados em informação. Meu trabalho são lipopeptídeos, né, são pequenos fragmentos de proteínas aliados com uma gordura, um ácido graxo, né? Então, essas moléculas elas têm propriedades bioativas, ou seja, têm propriedades antibióticas contra outros micro-organismos. Existem a crescente resistência das bactérias aos antibióticos já conhecidos, né? Então, essas moléculas com essas propriedades seriam mais uma opção no combate à resistência bacteriana, né? O nosso laboratório ele se chama Microbiologia e Controle de Alimentos e nós trabalhamos principalmente com patógenos alimentares, ou seja, as bactérias que causam doenças transmitidas por alimentos, como Salmonella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes. Essas bactérias são de interesse industrial, são de interesse para serviços de alimentação também, como restaurantes comerciais, industriais, e nós fazemos o trabalho de pesquisa sempre que precisa, ou de extensão, para que a gente evite essas doenças. Então, basicamente, nós isolamos e estudamos esses micro-organismos
e vemos como preveni-los, como evitar com que eles parem, né, nos alimentos e passem para as pessoas. No momento, a gente tem alguns trabalhos, alguns projetos com vírus, todos eles com vírus. A gente busca vírus em água. Nós começamos com esse trabalho de mais virologia ambiental durante a pandemia, quando nós começamos a trabalhar com detecção do SARS-CoV-2 no esgoto, em Porto Alegre e no interior do estado. E essa área de virologia ambiental, ela tem, então, expandido ao longo do tempo, porque a gente não está mais trabalhando só com SARS-CoV-2, a gente está também começando a trabalhar com a detecção de outros vírus de veiculação hídrica nessas amostras. E esse enfoque multidisciplinar ele é fundamental porque é uma ciência que engloba vários conhecimentos, né? Então, a gente tem dentro do programa áreas diferentes que englobam a microbiologia agrícola, propriamente dita, a microbiologia ambiental, né? E essas diferentes áreas dentro do programa e linhas, elas trazem essa necessidade desse enfoque multidisciplinar. Então, nós temos duas principais linhas de pesquisa, né? A parte agrícola e a parte ambiental. A microbiologia agrícola está dividida, então, em interação micro-organismo hospedeiro e microbiologia dos alimentos. E a microbiologia do ambiente está dividida em biotecnologia e bioprocessos e microbiologia de ambientes naturais e antropogênicos. Mas é muito abrangente, né? Quando a gente fala em interação parasito-hospedeiro, a gente está falando desde essa relação benéfica, como também, né, para a gente tratar isso. Então, aí entra um vírus patogênico, entram bactérias patogênicas, o controle desses micro-organismos. E dentro da microbiologia do ambiente envolve tudo que você usa micro-organismos para transformar algo, né? Então, a produção de biocombustível é um exemplo. São os micro-organismos que fazem essa transformação, né, da cana-de-açúcar no álcool. O Brasil é o que é na produção agrícola graças aos micro-organismos. Eles agem no solo, eles que conseguem pegar nutrientes que estão de uma forma que a planta não consegue aproveitar diretamente, então eles processam esse substrato e entregam para a planta. O Rio Grande do Sul é um estado agroindustrial, agrícola, bastante agrícola. Nós somos grandes produtores de soja, de milho, trigo, arroz, produção de leite, temos resíduos de frutas, resíduos de cervejaria. É uma biomassa gigantesca que é subutilizada ou, pior do que isso, se ela vai para o meio ambiente, ela causa impacto ambiental negativo. Com o nosso projeto, esses vários laboratórios visam pegar essas biomassas e converter isso que praticamente não tem valor, ou até pior do que isso, né? Você gasta para fazer o tratamento desses resíduos e convertê-los em produtos industriais. A biotecnologia está intimamente atrelada à microbiologia. Hoje, tudo que nós temos de fármacos, vacinas, inclusive micro-organismos que são usados no campo, né, para melhorar a produtividade, são produtos da biotecnologia, né? Então, nós usamos micro-organismos para fazer a produção dessas moléculas de interesse. Nós trabalhamos com protozoários, especialmente nos dedicamos ao estudo das amebas de vida livre potencialmente patogênicas. Essa ameba que a gente explora, que é do gênero Acanthameba, ela é causadora de ceratite, né? Uma doença extremamente grave e que leva à perda da visão. Eu ingressei no programa de pós-graduação em microbiologia agrícola e do ambiente aqui da URGS e fui trabalhar no meu mestrado e no meu doutorado com a parte de prospecção de leveduras de ambientes naturais com potencial biotecnológico. Então, trabalhei todo o mestrado e o doutorado nessa parte de leveduras isoladas aqui da biodiversidade brasileira, com potencial para a produção de metabólitos, para a produção de etanol de segunda geração e outros metabólitos. Dentro da linha de pesquisa que eu atuo, a área de biodeterioração de combustíveis. Um enfoque ao diesel, óleo diesel, participei desde o início do programa de biodiesel. Hoje a gente está trabalhando já com alguns estudos com diesel verde, com bioquerosene. E eu fiz o meu doutorado aqui no PPGMAA e trabalhei com a desinfecção solar, que é uma tecnologia que utiliza a radiação solar para tratar a água, para inativar os micro-organismos que estiverem nela e torná-la então potável por via disso. E por via disso nós pudemos depositar 2 patentes. Uma delas veio a se tornar inclusive a primeira patente verde da URGS, e isso nos deixou muito felizes. Os programas de pós-graduação, aqui especificamente de microbiologia agrícola e do ambiente, eles são fundamentais para que nós consigamos fazer e ter mão de obra especializada para resolver os problemas.
Eu acho que é muito importante que, a sociedade entenda qual é a necessidade da pesquisa no nosso país. E a ciência para o desenvolvimento de um país é essencial. Nós precisamos cada vez mais ter a ciência desenvolvida para que a gente possa retribuir à sociedade e desenvolver o país. Sem pós-graduação forte, isso não é possível. Ele é um programa que abre muitas oportunidades. A gente tem muitos alunos bacanas que a gente recebe aqui e que realmente a gente consegue elevar o nome da universidade através desse programa de pós-graduação. É um campo muito diversificado de estudos, com muitas oportunidades diferentes e com muitas oportunidades de trabalho atualmente. Cada vez mais se estuda o ecossistema como um todo e os micro-organismos têm importância fundamental em todas as relações com os seres vivos. Nosso maior produto não são os micro-organismos, não são as enzimas. O nosso melhor e maior e mais importante produto são os alunos, a formação de recursos humanos que ao longo desses anos a gente tem contribuído para formar, né? A gente sempre deseja muitas coisas, mas eu acho que a principal é poder fazer com que a minha pesquisa ela se transforme em algo que vai realmente impactar a vida das pessoas. Então o meu sonho é que a gente possa fazer com que esse nosso sistema ele seja implementado no contexto real. Então, o meu sonho é poder dormir um dia e saber que tem uma criança que não vai poder ter diarreia porque bebeu água tratada pelo sistema que nós desenvolvemos. Esse é o meu, maior sonho.